eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1 do livro de Neemias. Neemias 1, nós vamos ler do 1 vamos ler todo o capítulo 1. Neemias 1, a partir do versículo 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Vamos ler mais um pouco, capítulo 2? Acompanha aí. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, e por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao rei dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência
que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Amém? Se você ler mais um pouco, você vai ver aí mais alguns pedidos de Neemias. A gente vai ver ali no versículo 8, ele dizendo: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Resumindo ali, o rei não apenas permite que Neemias vá, mas ele também age levando provisão para que Neemias pudesse reconstruir os muros da cidade. Amém? Esse texto é muito conhecido, a história de Neemias é muito conhecida. Se eu falar Jeremias em algum momento, você sabe que é Neemias, Porque eu sempre confundo esses nomes, E os dois têm aí essa marca do choro na vida deles também. Então você pode dar esse desconto. Mas hoje nós vamos falar sobre quebrantamento que transforma. Neemias, ele é alguém que nós vemos na história dele que começa a partir de uma reação de choro que ele teve, E nós não gostamos geralmente de chorar, Ninguém, tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Vou chorar. Não é algo assim legal. Geralmente a gente chora por reação a alguma coisa negativa, às vezes até positiva, Uma emoção, mas choro não é um sinal de fraqueza. O choro de Neemias tem a ver com o choro de quebrantamento, um coração contrito. E esse choro de Neemias, a maneira que ele lida com esse quebrantamento, é uma maneira que traz transformação. E quando a gente olha para o contexto do que a gente está acontecendo aqui, a gente precisa entender e se lembrar um pouco da história dos hebreus, Um povo que, se a gente for pegar desde o Egito, Deus libertou do Egito, passaram pelo deserto, entraram na terra prometida, a terra da promessa, Canaã. A partir dali, eles começaram um período onde Deus levanta reis, Saul, Davi, Salomão. Depois disso a gente vê que esse grande reino, que era Israel, ele se divide, reino do norte, reino do sul. Nesse momento aqui, Reino do Norte já havia sido tomado, pela Síria, e agora depois a gente vê também o Reino do Sul, que viveu o período de cativeiro babilônico, Então, Deus permite esse cativeiro na vida do povo. Então a Babilônia vai contra Jerusalém, destrói também ali parte da cidade naquele período, leva, é nesse período que leva Sadraque, Mesaque, Abidnego para a Babilônia, e o povo vive esse exílio por 70 anos. Mas, durante o período de exílio, durante esse período de 70 anos, o reino Medo-Persa invade a Babilônia, ainda nesse período, e eles vencem o Império Babilônico. Então, no período do exílio, o Império Babilônico ele cai. E agora, a gente vê que Neemias já está lidando com outro governo, que não era mais o governo babilônico, mas era, então, o governo Medo-Persa. E a gente vê também, se você for ler ali a Bíblia nesse período, e se você for ler ali o livro de Esdras também, a gente vê que o povo de Deus já começa a voltar para Judá, já começa a voltar para Jerusalém. Então a gente vê que antes volta Zorobabel, ele volta para a reconstrução do templo primeiro. A gente vê que Esdras ele volta também para ensinar novamente a lei. E agora a gente vê um terceiro momento da volta de alguns com Neemias para a reconstrução do muro. E a gente vai ver então que Neemias ele pede um feedback. Ele vai pedir um feedback ali a Hanani, um dos seus irmãos, que chegou até ele vindo de Judá. E o feedback é o seguinte: o povo passa por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram
destruídas pelo fogo. Essa era a realidade. Então, quando Neemias pergunta, cara, como é que está o pessoal que ficou lá, o povo que já voltou, como que está a vida deles, melhorou alguma coisa, já está tudo correndo bem? E eles falam assim, não, está péssimo. Humilhação, sofrimento, sem muros e sem portas. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, a gente pode entender uma realidade de destruição espiritual. Mas a gente, quando olha para essas características, uma cidade, por exemplo, sem muros, uma cidade destruída, as portas queimadas, traz um significado muito maior para nós. Então, os muros da cidade significavam o quê? Uma proteção. Quando uma cidade ela estava sem muro, destruída dessa forma, as pessoas já olhavam e sabiam assim, olha, o governo caiu, essa cidade ela foi invadida. Então a gente vê uma queda política. Os muros da cidade representavam o quê? Uma proteção, não apenas de outros exércitos, mas inclusive proteção de animais selvagens, que muitas vezes invadiam, né? A gente tem até passagem na Bíblia, né, de exemplo de leão fazendo isso, mas uma cidade que não tem segurança. A gente vê também aqui as portas da cidade queimadas, e a porta, o portão grande da cidade, era o lugar onde as pessoas eram julgadas. Então, comunica também para o povo que o povo estava debaixo de uma situação de ausência de justiça, em crise na área da justiça também. Então, quando a gente olha essa realidade de uma escassez espiritual e consequências espirituais, queda governamental, miséria, violência, falta de segurança, falta e crise também de justiça, a gente vê que nós também hoje lidamos com realidades parecidas. Nós também, quando abrimos ali no nosso celular, vemos as notícias, ligamos a TV, nós vemos essas mesmas coisas. Muitas vezes uma fraqueza espiritual e até em realidade de igreja, violência, no âmbito da justiça, no âmbito da escassez, no sentido de miséria, de pobreza, de desemprego. Então, é uma realidade que assolava a Neemias, mas que também assola as nossas vidas. E muitas vezes, diante dessas realidades, a gente fica sem saber o que pensar, a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica sem saber o que falar, e muitas vezes também sentimos, nos entristecemos, ficamos chateados, mas não sabemos muitas vezes como lidar com os sentimentos, com as emoções, com aquilo que nos faz reagir diante de tantas coisas ruins que acontecem. Mas Neemias, ele vai nos dar uma resposta, ele vai nos ensinar algo, e esse algo tem a ver com quebrantamento, e hoje nós vamos ver que quebrantamento é um quebrantamento que transforma. E a primeira coisa é que Neemias, ele tem um quebrantamento que gera a ele um inconformismo. Ele fica inconformado com a situação. E a resposta que ele dá é: quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe? Então, Neemias, ele olha para aquela realidade e ele fica inconformado. Ele fala, cara, não pode ser que essa realidade está acontecendo. Não pode ser que as pessoas que eu amo estão passando por isso. Aqueles que são família, aqueles que são povo, junto comigo, estão passando essa realidade. Mas Neemias, ele não apenas fica inconformado, mas ele age da maneira correta diante do inconformismo no coração dele. Antes dele ir até uma pessoa, antes dele tentar fazer alguma coisa para as pessoas, Neemias vai diante do Senhor. Neemias senta, Neemias chora, mas o texto vai dizer que Neemias, ele ora e jejua diante do Senhor. E essa é a primeira maneira que nós lidamos com essas situações, é indo diante do Senhor. É termos um inconformismo que nos leva a orar mais,
a jejuarmos mais, a clamarmos ao Senhor por transformação. E veja só o que Neemias faz, ele ora a própria palavra, sabe? Ele olha, ele faz Deus lembrar do que ele disse. Senhor, lembra do que o Senhor disse. Ele começa a pegar as palavras do próprio Deus e a dizer, lembra, Senhor. Porque se a gente temer o Senhor, se a gente clamar, pode ser que a gente possa estar espalhado por muitos lugares, mas o Senhor vai juntar novamente o teu povo. Neemias lembra o Senhor das promessas que ele mesmo fez. Ele leva a causa do povo em oração. Mas Neemias não apenas clama por mudança, mas Neemias, ele também se coloca como parte de uma transformação que, antes de olhar para fora, precisava começar dentro dele. Neemias começa a pedir arrependimento. Ele começa a clamar, pedindo a Deus perdão. Ele começa a clamar por arrependimento também. Ele começa a se quebrantar diante do Senhor, falando, Senhor, estamos pecando contra Ti. Eu, o meu povo, eu e os da minha casa. Então o choro de Neemias era um choro de um arrependimento verdadeiro. Sabe? E se nós queremos ser usados para transformar a realidade, essa transformação começa em nós. Não começa do lado de fora. Começa quando olhamos para nós e podemos clamar diante do Senhor, falando, Senhor, o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso ser diferente? Como eu posso ser uma resposta diante dessa situação? Primeiro, sendo o exemplo. Primeiro, sendo alguém diferente nesse tempo. A gente sabe que o choro de Neemias não foi um choro apenas da emoção. Porque Neemias, ele não é aquele que chorou uma vez, fiquei sabendo a notícia e depois passou. Depois aquela tristeza, ninguém lembra mais. Passou uma semana, na segunda semana já veio uma outra situação e aquela tristeza ali já passou. Não. Neemias ficou tremendamente quebrantado com aquela situação e a postura dele diante do Senhor levou muitos dias. Como que eu sei disso? Porque no versículo 1 vai dizer, no mês de Quisleu. Então, quando ele recebe a notícia, era mês de Quisleu. A gente pode pensar um período ali entre outubro e novembro, mais ou menos. Mas quando ele vai conversar com o rei, já era o mês de Nisan, que era o quê? Que era mais ou menos final de fevereiro e março. Ou seja, cerca de 4, 5 meses já haviam se passado. Desde o dia que ele ficou triste e recebeu a notícia, até o dia que ele vai diante do rei Artaxerxes e ele ainda está triste. Aquilo ainda doía no coração dele. Passaram-se meses, mas Neemias ainda está lá no coração dele. Cara, Jerusalém, a cidade está destruída, o muro está caído, as portas foram incendiadas. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, age com benevolência comigo diante do rei. Neemias, ele lida com essa situação, orando, jejuando, inconformado, levando uma causa diante do Senhor primeiramente e se colocando para ser transformado antes de mudar uma realidade à sua volta. Mas agora, 4 meses depois, a gente pode olhar para a vida de Neemias e entender que, de fato, ele estava convicto de que Deus podia usar a vida dele para mudar aquela realidade. E agora, Neemias, ele sai de apenas um quebrantamento, de apenas algo que está do lado de dentro do coração dele. Ele conversou com o Senhor e ele começa a buscar uma forma de dar um passo além, de tomar uma iniciativa, de agir agora, sendo uma resposta para que aquela realidade fosse mudada diante das pessoas, diante daqueles que precisam. E Neemias, então, diante do rei, ele diz,
Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? Mas o texto vai dizer que Neemias ele faz isso com muito medo. E ele diz, olha, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então agora ele coloca agora a vida dele no caminho para ser resposta por aquilo. Por que é que ele tinha medo? Porque ele era copeiro do rei. E se você não sabe, ser copeiro do rei era uma posição muito sensível. Era uma posição assim, muito observada, de muita confiança, extrema confiança do rei. Porque nesse período, obviamente, uma das estratégias para você enfraquecer um império era você o quê? Assassinar o líder. Então, se você assassina o líder, você já enfraquece aquele império. E o copeiro é aquele que servia comida, servia bebida ao rei. Então, uma estratégia, por exemplo, de envenenamento, naquela época era muito usada. Então, o copeiro, muitas vezes, ele tinha que beber ali, né, aquela bebida antes do rei, para provar que não havia veneno naquela bebida. Qualquer comportamento estranho da parte de um copeiro já era um motivo para eliminar o copeiro. Então, qualquer desconfiança do rei em relação à índole de Neemias poderia levar ele a ser preso, ou muitas vezes ele até a ser morto. Então, o fato dele se apresentar triste, abatido diante do rei, ele já estava correndo risco. Agora, imagine, ele se oferecer, ele se colocar diante do rei e dizer assim, olha, eu quero ir lá para reconstruir a cidade onde meus pais estão enterrados. Eu quero ir lá, eu quero sair daqui, eu estou num palácio, eu estou numa posição de confiança, mas eu quero sair daqui para instalar e viver algo não referente ao que eu faço aqui no palácio, mas agora referente ao meu povo. Então, dependendo do rei, dependendo da situação, Neemias poderia ser acusado de uma espécie de estratégia, alguma estratégia de traição contra o rei ou contra o império, mas ele o quê? Ele coloca a sua vida em risco. E ele prefere, diante do seu inconformismo, reconstruir uma cidade sem muros e sem portas, do que continuar vivendo uma vida no palácio. Isso fala muito sobre nós, porque nas nossas vidas também a gente precisa se perguntar, será que nós estamos vivendo uma vida buscando um lugar nos palácios? Ou será que estamos indo diante do Senhor para gastarmos a nossa vida em causas que nos fazem chorar, em causas que nos fazem perder o sono, em causas que nos fazem orar mais, que nos fazem jejuar mais, que nos fazem renunciar recursos para nós, para investirmos em mudanças que nós não precisamos, mas que pessoas, sejam próximas ou distantes de nós, precisam. A pergunta é, o que é que tem feito o seu coração ficar triste muitas vezes? O que é que tem feito o seu coração queimar? O que é que tem te deixado desconfortável? Qual é a causa? E muitas vezes não é uma situação, eu vou mudar o mundo, não. Talvez seja uma pessoa do seu lado, talvez seja uma pessoa dentro da sua casa, uma situação difícil de família disfuncional, um vício, sabe? Alguém que tem grandes sonhos e que você pode abençoar com recursos. Eu não sei qual é a situação, pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, ciclo familiar, que precisam de salvação. Eu não sei qual é a realidade, mas a pergunta é, será que
O nosso coração tem ficado triste com realidades que Deus quer que fiquemos. Sabe, é óbvio que Deus ele não nos criou para ficarmos tristes o tempo todo, chorando o tempo todo. Deus ele é também um Deus de alegria, mas existem lágrimas que Deus espera de nós. Existem situações que precisamos ficar inconformados para que possamos ir diante do Senhor e clamarmos a Ele, mas que possamos orar também colocando as nossas vidas diante do Senhor, falando assim: Senhor, me direcione naquilo que o Senhor quer que eu gaste a minha vida de fato. Eu não quero os palácios desse tempo, mas eu estou disposto a sair da minha situação confortável para gastar a minha vida em construir muros, em restabelecer portas, para que aqueles que hoje estão em situação de sofrimento, de miséria, de injustiça, de violência, possam encontrar em mim alguém que talvez não mude a realidade de todos, mas que possa mudar pelo menos a realidade de alguns. Quantos aqui estão dispostos? É esses que estão chamando, porque quando nós temos essa postura de inconformismo, levamos diante do Senhor e colocamos as nossas vidas, nós passamos a acreditar em coisas que, humanamente falando, são impossíveis. Neemias não é arquiteto, engenheiro, ele é um copeiro. Ele não é um chefe da guarda para ir pedir algo ao rei, alguém que o rei vê com uma honra, alguém que o rei tem algum tipo de vida, alguém que tem um certo crédito com o rei por ter vencido alguma batalha. Ele não é esse cara. Mas porque ele tinha um coração diante do Senhor quebrantado, em oração, ele tinha o quê? Uma dependência para se colocar nessa posição de autoridade e viveu milagres por causa disso. Talvez se ele fosse pedir para alguém, cara, você acha que vai dar certo isso aí? Alguém poderia falar assim: não, essa realidade não vai mudar. Olha quantos anos já Jerusalém já está assim. Olha, você acha que vai ser você que vai mudar essa realidade? Não. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai usar alguém mais preparado. Mas Neemias, ele se coloca à disposição. Porque quando o nosso coração está alinhado diante do Senhor, estamos com o coração alinhado com aquilo que Ele quer fazer, nós também passamos a acreditar em coisas que ninguém acredita e colocamos as nossas vidas para que Deus possa mudar também realidades à nossa volta. Eu acho interessante porque Neemias ele tinha um emprego, mas o emprego ainda não era a sua obra. E Neemias ele vai adiante dessa obra. Eu quero ler agora com você capítulo 6 de Neemias. Olha só o que diz no decorrer da história. Há muitas coisas, eu te aconselho até você ler todo o livro, mas eu já vou pular ali para a parte final. Neemias 6, 15 e 16 diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. 52 dias para que Neemias reconstruísse os muros da cidade. Neemias ficou mais tempo orando do que construindo o muro. 4 meses em oração e jejum, quebrantado diante do Senhor, para ficar 52 dias na construção. Você está entendendo? Agora Neemias 8, de 9 a 12, diz assim: então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus.
nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. A terceira coisa é que o choro, ele cumpre um propósito, mas a nossa certeza e a nossa convicção é que choramos hoje, mas não vamos chorar para sempre. O nosso conformismo que nos leva a um quebrantamento diante do Senhor, a um quebrantamento que nos leva a gastarmos a nossa vida, a nos engajarmos, a sonharmos e a gerarmos transformação. Mas o quebrantamento, ele precisa ser acompanhado de uma convicção de que todo choro, todo lamento e toda circunstância que nós lidamos hoje, ela não é permanente. Talvez você ouviu muitas vezes essa frase: a alegria do Senhor é a nossa força. O que muitas vezes nós não conhecemos é o contexto dela, que é o que nós acabamos de ler. Quando Neemias ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força, ele diz por quê? Porque o povo está ali quebrantado. Porque o povo está também agora nessa situação triste. Uma mistura de lamento, de tristeza, com quebrantamento. Enquanto Esdras está lá ensinando novamente a lei ao povo, mas Neemias está dizendo: agora não é mais hora de chorar. Agora não é mais hora de a gente se entristecer, porque hoje é dia de celebração. Hoje é o dia que Deus, ele cumpriu uma promessa. Hoje é um dia santo. Hoje é um dia que Deus fez aquilo que ele disse que iria fazer, que nós sofreríamos por um tempo, mas que ele viria e ele restauraria o seu povo. Sabe? E da mesma forma, quando nós olhamos para aquilo que o povo viveu, para aquilo que Neemias reconstruiu juntamente do povo, nós olhamos para as nossas vidas. Porque o nosso inconformismo vai nos levar ao quê? A sermos um canal de construção e de reconstrução. Que o nosso engajamento, que a nossa força, que os nossos sonhos, que os nossos propósitos sejam sobre aquilo que nós queremos construir, sobre aquilo que Deus ele quer formar em nós e a partir de nós. E muitas vezes, quando nós olhamos para a realidade, nós até lamentamos, nós até nos posicionamos contra, mas que a nossa geração ela não seja conhecida apenas por aquilo que ela se posiciona contra, mas que ela seja reconhecida principalmente por aquilo que ela constrói, que é a favor do Evangelho, que é a favor do reino de Deus, que é a favor do amor de Deus pelas pessoas e que principalmente constrói um caminho para uma redenção que não é apenas terrena, mas que é eterna. Porque um dia também Deus preparou para nós uma realidade onde não há choro, onde não há mais lágrimas, onde não há sofrimento, onde a enfermidade não nos alcança mais. Essa é a nossa redenção. Há uma história redentiva de Deus para as nossas vidas. E quando nós caminhamos nessa perspectiva, e nós cantamos muito aqui hoje sobre isso, sobre esse Maranata, sobre a vinda, sobre o dia que Deus virá sobre nós, sobre rasga os céus e desce. Essa é a nossa esperança.
E essa esperança, essa expectativa, esse maranata, que nos leva também a vivermos hoje com uma convicção: ainda há muito a ser restaurado, ainda há muitos muros de reconstrução. E esses muros, eles hoje não são literais, não é tijolos de pedra, é literais. Mas é algo na vida das pessoas que gera transformação. Deus, Ele nos chama para isso, para que aqueles que choram hoje, para que aqueles que vivam nessa realidade, um dia experimente de uma alegria que Deus deu, de uma alegria que nós temos, que não pode ser mais roubada, porque ela não é dessa vida, porque a morte terrena não pode roubar, porque aqueles que estão em Cristo, um dia também ressuscitarão com Ele, amém? Talvez você, assim como eu, esteja passando por uma situação de tristeza, de lamento, de quebrantamento também, mas que a reação nossa não seja uma reação de abatimento diante dessa realidade, mas que seja de uma esperança em um Cristo, numa igreja que Deus quer levantar nesse tempo, numa autoridade que é acima de qualquer autoridade humana, em armas que não são armas desse tempo, mas que são armas que o mundo ele não pode produzir, que o mundo ele não pode desenvolver, porque são armas que são capazes de transformar de dentro para fora e que impactam numa realidade espiritual que, como eu falei, que são capazes de transformar corações, de mudar famílias, de levar cura, de levar libertação e de principalmente salvar pessoas para que elas possam um dia experimentar de uma nova realidade que só aqueles que estão em Cristo podem viver, amém? Feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus. E eu quero orar hoje para você, por você que diz assim: eu não tenho esperança. E a minha oração primeira hoje aqui é para que haja arrependimento. É aquilo que Neemias fez, olha, há muita coisa ruim do lado de fora, mas primeiro, muda a minha vida, Senhor. Muda a mim primeiro. Tenho falhado, eu tenho pecado contra Ti. E talvez muita coisa daquilo que você tem vivido seja na sua vida, seja na sua casa, seja no seu coração. Porque não importa a realidade que nós vivemos, se estamos diante de Jesus, aquilo que nós precisamos, primeiramente, é de um encontro verdadeiro com Ele. Antes de resolvermos qualquer circunstância das nossas vidas, Jesus ele quer nos salvar. Jesus ele quer nos chamar para um relacionamento próximo dele, profundo com Ele. E hoje você tem a oportunidade de entregar o seu coração a Ele. Hoje você tem a oportunidade de ser salvo, de ser liberto. Então, em nome de Jesus, se você está vivendo uma vida longe de Jesus, mas hoje você deseja se arrepender e se colocar diante dEle, colocar o seu coração diante dEle para que você seja salvo por Ele, pelo sacrifício dEle derramado na cruz. Eu quero orar por você. Então, se você é esse que olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus, eu estou distante, eu estou como uma ovelha desgarrada, mas hoje eu quero me arrepender para caminhar ao lado dEle. Eu quero que de olhos fechados, onde você está, erga uma de suas mãos e diga: eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero me entregar totalmente a Ele para viver uma nova vida, para viver próximo dEle, aonde você está, se você deseja isso. Glórias a Deus, aleluia. Pode abaixar a sua mão em nome de Jesus, que o Espírito Santo te alcance nesse lugar e que Ele faça morada em você, para que você viva uma transformação. Mas para você agora, você que não tem sido indiferente às realidades que temos vivido no nosso tempo, como a Isa falou aqui, você não quer ser omisso,
mas que você precisa dar um destino a esse inconformismo, um destino a esse sentimento. Talvez o sentimento que você tem hoje é ira, é raiva, é vingança, é justiça com as próprias mãos. Hoje o Espírito Santo quer gerar em você um quebrantamento verdadeiro, para que você lute com as armas certas, para que você aprenda a amar até os inimigos, porque a mudança começa em nós, a mudança começa diante daquilo que Cristo foi e que Ele é a partir de nós. Se em nome de Jesus você quer ser uma resposta, você precisa de sabedoria do Senhor, eu quero orar por você também. Se você vê realidade nesse tempo e você é aquele cara, isso deveria ser diferente, isso me dói, o que será para as próximas gerações, e você quer ser levantado como líder nesse tempo, eu quero orar para que Deus te use, para que Deus te oriente, para que você seja cheio da coragem e da sabedoria dEle, para fazer as coisas movido pelo céu e não pelo mundo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você também que está quebrantado, mas para você que o lamento tem tomado um lugar de tristeza e talvez tenha te deixado depressivo, tem te desanimado, tem te deixado totalmente desesperançoso da vida, sem direção, sem perspectiva de nada. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, hoje renove a sua esperança, renove a sua fé, e que você saia desse lugar sabendo que Deus continua sendo Deus, que Ele é Deus de eternidade a eternidade, que há um governo acima de todos os governos e que há aquele que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Se você quer oração por uma dessas situações, eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha até o altar. E nós vamos orar para que Deus levante Neemias nesse tempo. Para que sejamos uma geração de Neemias, quebrantados, posicionados para a transformação e com a convicção de eternidade. Não nos movemos apenas por aquilo que vemos, nos movemos por aquilo que cremos. Se você é esse, sai do seu lugar, se coloque diante do Senhor no altar e nós vamos orar diante dEle para que Ele nos levante, para que Ele nos use, para que a nossa geração seja uma geração que constrói muros, que reconstrói portas em nome de Jesus, que leva pessoas à salvação, que proclama o reino de Deus, que impacta não apenas uma cultura eclesiástica, mas uma cultura também que impacta a sociedade, as empresas, as universidades, em nome de Jesus. Então, se você é esse que Deus quer levantar, saia do seu lugar e venha até o altar, para que o quebrantamento comece em você, em nome de Jesus. E nós vamos orar para que Deus venha sobre nós e para que sejamos conduzidos por Ele, em nome de Jesus. Enquanto adoramos ao Senhor, saia do seu lugar e se coloque no altar do Senhor. Gera um quebrantamento, Pai, na nossa geração, Pai. Nos dê um coração mais perto de Ti, Pai. Um coração que Te conhece, um coração que revela quem Tu és nesse tempo. Oh, Jesus. Nós pedimos perdão mais uma vez ao Senhor, ó Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Nos dá o Teu coração, ó Jesus. Nos transforme, Pai. Gera uma transformação em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, clamando. Gera um arrependimento genuíno em nós, uma transformação genuína, Pai. Oh, Jesus. E nos use, Pai. Que possamos orar mais, jejuar mais, Pai. Que possamos, ó Pai, usar as armas espirituais que o Senhor nos deu, Pai. Ó, Jesus.
a maneira que oramos, ó Pai, que jejuamos, ó Pai. Revela, ó Pai, se de fato dependemos de Ti, Jesus. Por isso nos perdoe, Jesus. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode levantar uma igreja capaz de transformar nações e nações através do poder do Teu Evangelho, Pai. Talvez a única forma de vermos uma real transformação seja através da Tua igreja nesse tempo. Por isso desperta, Pai, essa geração, nos desperta, Jesus. Oh, Pai, nos levanta, Jesus. Alinha o nosso coração nesse tempo. Oh, Jesus, que sejamos a cada dia menos egoístas, oh Pai, menos agarrados a esse mundo, Pai, e as coisas desse mundo. Oh, Jesus, gera essa eternidade em nós, um coração voltado para a eternidade, convicto de que não somos desse mundo, de que as nossas expectativas, ó Pai, não devem vir desse mundo, não é a partir desse mundo, mas é a partir do céu na terra. Oh, Jesus, usa as nossas vidas, mas nos dê sabedoria, nos dê amor, nos dê graça, Pai. O Senhor quer nos chamar para construir e não para destruir nesse tempo, Pai. Que possamos nos levantar, ó Pai. Que possamos ter a graça e orientação do Senhor para esse tempo. Que possamos viver uma vida tão entregue aqui, que o Senhor possa nos mover, ó Pai. Para onde, ó Pai? Para quem? Para a forma que o Senhor deseja, e sejamos obedientes a Ti, assim como Neemias foi. Ó Jesus, que possamos chorar, ó Pai, a dor daqueles que sofrem nesse tempo, Pai. E que possamos nos levantar também, ó Pai, com mãos, ó Pai, disponíveis para servir aqueles que precisam. Assim nós oramos, entregamos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pode voltar para o seu lugar. E que o Senhor te levante nesse tempo, te dê graça, fale com você, mas que você seja um canal de reconstrução nessa geração. Amém, gente? Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Faça assim com a sua mão. Nós vamos orar e depois vamos encerrar adorando ao Senhor, como sempre. Amém? Senhor, nós entregamos esse tempo a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco. Que cada palavra, Deus, o Senhor possa completar com a sabedoria que vem do céu em nossos corações aquilo que o Senhor espera de nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos aqui nesse lugar, hoje e para todos sempre. Amém.